bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Os olhos são a candeia, são a lâmpada do corpo, ou a candeia do corpo, dependendo da tua tradução. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Então, olha o que diz a palavra aqui, gente. Que nós, aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. E aqui começa, isso aqui tudo faz parte, Mateus 6 aqui, do Sermão da Montanha. Aonde aqui Jesus, ele dá a instrução, ele dá um manual para o cristão aqui, ele nos ensina, ele nos adverte, ele está nos mostrando que aonde está, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Quem ou o que tem sido o teu tesouro? A prioridade na tua vida. Se a tua prioridade é Deus, o teu tesouro estará ali. Agora, tem pessoas que priorizam outras coisas. O coração dela está focado em outras coisas. E a palavra, gente, aqui ela fala: os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Então, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo ele será pleno de luz. O que significa pleno de luz? Algo que desenvolve, algo que prospera. Vamos fazer uma comparação. Pega uma planta. Claro, tem plantas que não gostam, né, de muita claridade. Mas eu estou falando, se você pega uma planta que ela precisa de claridade, coloca ela num lugar onde ela vai ter pouca iluminação para você ver se ela vai se desenvolver. Ela não vai. Ela não prospera, ela não cresce, ela não desenvolve, ela não dá flor, ela não fica viçosa. E assim somos nós. Se os nossos olhos forem maus, como diz a palavra, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Então, quando nós precisamos ter um conhecimento de algo, gente. Tudo que os nossos olhos acessam, eles abrem portas. Um exemplo: se a pessoa acessar vídeos, materiais pornográficos, ela está abrindo a brecha, o portal da pornografia, da prostituição e por aí vai. Aí entra demônios, gente, desta área na vida da pessoa, Lilith, suas filhas e por aí em diante. Então, são legiões de demônios. E aqui, quando Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores. Se você analisar aqui, esse é o único versículo da Bíblia aonde é citado que se a pessoa se deixar dominar por Mamon, ele ocupa o lugar de Deus. Porque as riquezas do mundo, gente, seduzem muitas pessoas. Porque nós devemos
a palavra diz o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a pessoa ama mais o dinheiro, o seu trabalho, os seus ganhos, do que a Deus, ela está adorando e amando Mamon. Esse demônio, essa potestade, ela já entrou e se enraizou na tua vida. Sabe que eu estava assistindo um vídeo, algumas coisas eu já tinha conhecimento, mas o Espírito Santo, ele traz todas as coisas no momento certo. Eu estava meditando nesta palavra e uma amiga me enviou um vídeo muito esclarecedor, aonde às vezes as pessoas se perguntam o porquê disso, o porquê daquilo. E na nossa vida, nós temos altares espirituais. Nossa vida, nossa luta, gente, ela é totalmente espiritual. E tem pessoas que não têm esse conhecimento. Por isso que a palavra de Deus, ela diz: o meu povo sofre, perece por falta de conhecimento, gente. Perecer é sofrimento, perecimento, por falta da pessoa ter a sua visão espiritual aberta. Por isso que a palavra diz que quando eu busco, eu encontro. Então, olha o que Deus vai nos trazendo. Porque eu tenho orado muito nesse sentido, pedindo para o Senhor me mostrar o que tem que ser removido da minha vida e da vida das pessoas também. E Deus vai trazendo os conteúdos para nós. Então, esse demônio, gente, ele entra quando você joga na Mega, quando você compra telecena, quando você compra, uma rifa, quando você compra, sei lá, joga no bicho. Sabe por quê? Essa pastora que eu estava assistindo esse conteúdo, ela explicou algo, a gente sabe que isso não nos cabe mais quando a gente conhece Jesus. Mas eu não sabia o porquê, né, no mundo espiritual. Aí ela explicou que quando a pessoa compra uma rifa, ela escreveu lá o nome dela, R$2, uma rifa baratinha, R$2 apenas, R$1 já serve. O demônio precisa só de uma gotinha, gente, para entrar e agir na tua vida. Aí o que acontece? Quando eu compro essa rifa, eu escrevi meu nome ali, eu estou naquela ansiedade, naquela expectativa de que eu vou ganhar aquele prêmio. Que é aquele prêmio que vai ser sorteado, ou os prêmios, um deles pode ser meu. Aí entra aquela ansiedade, entra aquela expectativa, aí o demônio começa a agir no mental. Por isso que hoje nós falamos tanto em saúde mental. Porque quando as pessoas começam a ficar dopadas de medicação, elas estão ali anulando um campo e ali os demônios agem. Então, por isso que as pessoas devem buscar ser libertas, mas curadas daquele mal. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque no momento em que aquele altar ele é removido, ali deve ser inserido o sangue de Jesus. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e ver quais são os altares que precisam ser derrubados. Altares da idolatria. E muitos, às vezes as pessoas têm objetos dentro de casa que, como ela falou, amuletos, né? Às vezes a pessoa tem o pé de coelho, a pessoa tem uma ferradura, a pessoa usa uma arruda na orelha. Quantas pessoas eu vi quando era pequena que usavam aquele galinho de arruda? E isso tudo, gente, abrem portas para os demônios agirem na vida das pessoas. Nossa, ela falou ali, por isso que tem uma pastora que eu sigo,
que ela trabalha com libertação, e ela fala muito sobre aborto, gente. Porque não é só uma vida que foi morta ali, foram 4 gerações. E hoje essa pastora acrescentou um pouco mais no vídeo que eu assisti. Ela estava falando sobre quando a pessoa ela faz um aborto, não é algo natural que o organismo expulsa uma má formação do óvulo, porque o nosso organismo ele mesmo expele quando tem algo errado. Mas quando houve um consentimento, um aborto que a pessoa fez, e depois ela engravidou novamente, ela já gerou aquele outro filho ali dentro do que de um túmulo. Nossa, eu fiquei chocada quando eu vi isso. Perdão, eu assisti ontem esse vídeo, né? E aí nós ficamos nos analisando. Mapeamento. O porquê que muitas coisas ainda são... Por que muitas vezes a pessoa ela é amarrada na vida financeira, ela é amarrada na vida espiritual, na vida sentimental, ela não consegue andar, ela não consegue dar passos, porque existem coisas que amarram aquelas pessoas. Um espírito de depressão que está ali, não é por acaso que ele está ali. Se o espírito da morte está rondando aquela pessoa, uma brecha há, algo há. Então ela precisa se revestir do poder do alto, orar e pedir para que o Espírito Santo venha mostrar para ela quais são os altares que ela precisa derrubar da vida dela. Lembra aqui os devocionais anteriores que eu falei do rei Asa, do rei Ezequias, que foram reis que destruíram altares, postes, ídolos, coisas que levavam o povo à prostituição, à idolatria, e serviam a Deus Astarote. Então aquilo ali foi removido através daqueles reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E quantos governantes lá atrás também levaram o povo a cultuar esses demônios. Só que tudo isso paga-se um preço. Porque Deus ele deixou bem claro: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestará culto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todo o teu amor. Só o Senhor Deus. E tem pessoas, gente, que priorizam outras coisas. Aqui no Brasil, eles costumam dizer, é o país do futebol. Tem gente que quando tem jogo, não vai no culto. Não vai. Porque ele tem que olhar aquele time jogar uma idolatria. Uma porta que está aberta. Eu já falei aqui, mas o Espírito Santo, quando eu estava lendo esta palavra, meditando nela, e chegou aquele vídeo até mim ontem, para completar isso aqui, eu entendi o que o Espírito Santo queria passar para mim e para você. Então nós precisamos remover da nossa vida coisas que nós temos que remover. Porque aonde está o meu coração, ali também está o meu tesouro. Ali está o que para mim é importante. Tesouro é algo valioso, algo importante, algo que eu priorizo. Então, se ali está o meu tesouro, ali está o meu coração. Por isso que Jesus também fala que o homem, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas, mas também tira coisas más. Porque depende do que ele tem alimentado a sua mente. Desce para o coração. A boca vai falar o que o nosso coração vai estar cheio. Então, quando as pessoas
murmuram, reclamam, espraguejam, esbravejam, é o que está no coração delas. É o que tem minado a mente delas e tem descido ao coração e elas têm pronunciado. Então, se a gente for analisar o que Deus colocou, eis que eu deixo a bênção e a maldição, escolham a bênção. E Deus deixa todas as consequências da bênção e da maldição. É livre-arbítrio, você escolhe. Se você quer continuar na maldição, as consequências também você vai seguir. E vai seguir para os teus filhos, vai seguir para os teus netos, vai seguir para todo mundo. Vai seguir para as gerações futuras. Então você escolhe. Se você quer derrubar esses altares e anular essa maldição da tua vida, ou você quer que ela vai seguindo na vida dos demais. Então nós precisamos buscar a cura da nossa alma. Nós precisamos nos libertar de traumas. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, jejuando, se consagrando, pedindo para o Senhor matar a tua carne, matar o teu eu, pedir para o Senhor te renovar, pedir para o Senhor te encher e pedir para que o Senhor venha te dar esclarecimento, discernimento, para que Deus venha te mostrar o que eu fiz de errado ou o que lá atrás alguém fez de errado que eu estou sofrendo as consequências até hoje. Então, nós precisamos entender, gente, que o mundo espiritual, ele é real. E Satanás quer que as pessoas pensam que ele não existe. E que essas coisas é mentira, isso é loucura, isso é fanatismo. Só que nós começamos a entender muitas coisas. Quando nós começamos a ler a Bíblia, tem livros da Bíblia que não são quase pregados. E as pessoas, gente, elas não leem o Deuteronômio e o Levítico. Ali estão as leis. Lá em Deuteronômio, Deus fala da bênção e da maldição. Lá estão as leis em Levítico, aonde Deus fala exatamente o que o homem tem que fazer e as consequências daqueles males que eles deixaram entrar na sua vida. Então nós precisamos entender, gente, que os nossos sentidos, eles abrem portas e portais na nossa vida. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o cheiro, o gosto. O diabo usa muita coisa, às vezes, para despertar. A pessoa sente aquele cheiro daquele perfume e diz, nossa, esse aí lá em casa, essa aí lá em casa. É assim que o diabo trabalha. E Jesus disse o quê? Lá nos mandamentos diz, não adulterarás. E Jesus acrescentou um pouquinho mais. Não precisa cometer o ato. Somente o fato de você desejar no teu coração, você já pecou. Você já parou para analisar? Eu estava meditando aqui e eu frisei algumas coisas aqui. E a hora que o Espírito Santo me direcionar, de repente amanhã, eu vou trazer essa palavra. Que eu estava olhando aqui. Os mandamentos e o que Jesus colocou abaixo. Jesus acrescentou mais coisas aqui no Sermão da Montanha. No manualzinho da nossa vida. No manual da nossa vida. E muitas pessoas desprezam o que está escrito aqui. Sabe por quê? Porque tem gente que só quer ouvir o que ele quer. A palavra diz que chegará o tempo que as pessoas terão comichões nos ouvidos e já estão. Tem gente que não quer ouvir a verdade. Você começa a falar a verdade e ela se manda. Nem visualiza ali o que você manda. Se você mandar um WhatsApp para ela. Então são muitas portas. São muitas coisas, gente. O mundo espiritual, nós precisamos ter conhecimento dele. Busque, ore, medite nas escrituras.
Peça para o Espírito Santo te mostrar os altares que precisam ser removidos da tua vida, o que você precisa destruir da tua vida, anular de vez. Só que são coisas que é eu e você, porque a salvação é individual. Então é individualmente que eu vou me arrepender, confessar e abandonar. Essas 3 coisas fazem com que a pessoa seja liberta e esses altares sejam derrubados. Ela precisa se arrepender, confessar e abandonar. Guarde isso. Então, olhe para a tua vida e veja tudo que você já fez. Se você era do ocultismo, se você ainda tem imagens, se você ainda tem isso, se você ainda tem aquilo. Então, são coisas que nós temos que remover da nossa vida. E às vezes a pessoa está presa, às vezes é um detalhe, é uma coisinha que ela tem guardada em casa. Então, que você faça uma reflexão desta palavra, assim como ela foi tão esclarecedora para mim. E quando eu estava meditando aqui, e o Espírito Santo foi falando ao meu coração, e chegou aquele vídeo até o meu conhecimento ontem, acrescentou com essa palavra. Então Deus sabe o que nós precisamos, o que eu estava necessitando e o que você está precisando também. Eu oro e peço para Deus me mostrar as coisas que eu preciso tirar da minha vida, onde eu estou errando, o que tem de errado. E o Espírito Santo traz. Só que agora depende de mim e de você. Orar e dizer: Senhor, eu fiz isso. Me arrependo de coração, não faço mais. Confesse. Por isso que nós temos que trazer para a luz. Porque enquanto você deixar um pontinho lá em oculto nas trevas, Satanás tem legalidade para agir na tua vida, nas tuas finanças, no teu casamento, na tua família, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, colocando transtornos, colocando outras coisas. Então, ore nesse sentido e peça para que o Espírito Santo venha abrir a tua mente e venha te trazer à memória tudo aquilo que você precisa remover e tirar da tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem a tua palavra. Senhor, assim como essa palavra veio para cura, para libertar, para curar, que o Senhor venha mostrar o teu Espírito que convence da justiça, do juízo e do pecado, que ele venha mostrar para cada pessoa os altares que ela precisa remover das suas vidas. Que elas peçam perdão, Pai. Se elas ainda jogam na Mega Sena, se elas ainda compram telecena, se elas ainda fazem esses jogos de azar, se compram rifas, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia delas. Que, como Pedro disse, me convém agradar a Deus do que agradar ao homem. E que o Senhor, Pai, venha revelar a nós aquilo que está em oculto, aquilo que nós precisamos confessar, abandonar, Pai, nos arrepender, aquilo que nós precisamos colocar nos pés da cruz para que nós possamos ser libertos e curados verdadeiramente, Pai. É a minha oração. Que o Senhor alcance cada vida que ouve esta palavra, que esta pessoa seja curada, que esta pessoa seja liberta, que ela seja abençoada, porque foi para o Senhor nos abençoou, a tua palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Pai. E nós não devemos e nem precisamos mais estar cativos, porque o Senhor levou cativo tudo aquilo que nos aprisionava. Mas nós precisamos nos desamarrar, tirar os grilhões e quebrar as correntes que nos impedem de prosperar, de dar passos e de ser abençoados por completo. Porque a tua palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. E nós queremos, Pai, o melhor que o Senhor tem para nós.
Então, nos ensina o caminho, nos mostra a direção, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, Pai, porque tem pessoas que só querem ouvir o que elas querem, o que agrada a elas, mas que essas pessoas sejam libertas e curadas também. Que o Senhor toque em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus.